Então, assim, cuidado com fundos imobiliários, por exemplo, monoimóveis, que às vezes só tem um imóvel. Porque se der tiver merda... eu já vi um, por exemplo, que se desalugar, ferrou. Isso, aconteceu há pouco tempo atrás. O fundo ele tinha um único imóvel no Rio de Janeiro, em Macaé, que era alocado para a Petrobras. Isso é fato público, não tem problema de eu falar, né? E em um determinado momento, a Petrobras falou, não quero mais esse imóvel, pago a multa, mas não quero mais esse imóvel. O que aconteceu? No mês seguinte, o fundo deu um dividendo altíssimo, porque ele tinha que distribuir caixa. Fundo de investimento imobiliário distribui caixa. E parou de dar. E no segundo mês não tinha mais nada. Né? E aí, se precisar de aporte, o cotista ele tem que aportar dinheiro. Tá? É muito raro de acontecer, mas existe isso. Se o fundo precisar de dinheiro, ele pode cobrar do cotista. E esse fundo simplesmente ele foi desfeito, acabou, mas muita gente tomou prejuízo, porque quando comprou a cota dele no alto, o dividendo que foi pago não foi suficiente para repor o que o cara tinha, então tomou prejuízo. E aí normalmente quando vem a notícia, todo mundo começa a vender, o preço começa a cair, cair, você vai vender. O cara dura um mês, a Datacom, né, chamada Datacom, que é a data para ele receber o dividendo, e depois daquilo ali o cara vai jogar fora. Por isso que é bom estudar e ver quais são os melhores fundos. Os imóveis, se for um fundo de imóveis, né, de tijolo, né, se tem mais de um imóvel, onde né? Então, por exemplo, às vezes você pega lá, o cara tem 6 prédios, nada contra, mas ele tem tipo 6 prédios, 4 em São Paulo, 2 no Rio, bem localizado, ou em Minas. Opa, legal. Agora o cara tem 6 imóveis, um em Roraima, um em Rondônia, um no Amapá, um no Acre, nada contra, mas são imóveis que tendem, né, a ter uma valorização mais lenta, né, pela própria natureza, né, e também tem um risco, né, ocupou o imóvel, desocupou o imóvel, é diferente você ter um imóvel na Faria Lima, um imóvel no Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, esses são imóveis que têm uma vacância menor. Então, quando existem muitos fundos que às vezes estão baratos... Explica o que é vacância, que eu acho que as pessoas nem sabem. O fundo que ele tem imóveis, ele aluga o imóvel, você vai receber aluguel. Então, se ele não está com o imóvel alugado, o seu dividendo vai ser menor. Porque ele não vai receber aluguel. Exatamente. Aí o nome disso se chama... É vacância. Então, é bom você acompanhar. Por exemplo, se o meu índice de vacância é 0, significa que todas as salas daquele prédio estão alugadas. Entendeu? Mas, por exemplo, 50%. Pode ser uma oportunidade ou pode ser um problema. Né? Pode ser uma oportunidade porque provavelmente a cota vai estar mais barata, que ele está com 50% de vacância. Os fundos de aluguel de imóvel físico, eles chamam de fundo de tijolo. Que também podem ter fundos de galpões logísticos, que também é físico. Isso, é físico. Galpão logístico. Shopping, que também é físico. Shopping é físico. Tem de hotel também. Tem de hotel, tem de hospital. Tem de hotel, tem de hospital. Tem o chamado real estate, são lajes comerciais, então normalmente são prédios e salas comerciais. Você tem de galpões, você tem de lojas, você tem de banco, tem fundos de fundos de investimento imobiliário que só tem agências de banco locada, né? Então elas locam os imóveis para o Bradesco, para o Santander. E o ideal também, no caso de fundos imobiliários, é você não ter um só, né? Não. Você diversificar a carteira. Eu conto pelo menos 10, né? Isso. Se você tiver dinheiro para distribuir, pelo menos 10, porque eu diminuo o risco, né? Isso. Agora os cuidados, por exemplo. Até que agora menos, mas, por exemplo, tem muitos chamados fundos de papel, Sim. né? Eu tenho fundos de papel. Então mas como eu disse, eu gosto de risco. Então tem alguns fundos que tem como índice o IGPM. Eles são de aluguéis, então o IGPM ele paga muito pouco hoje. Então hoje um título bom é que está mais atrelado ao IPCA. Né? Então é um cuidado que a gente tem que ter. Você tem que ver qual o índice que está lastreando aqueles títulos. Né? Então muitos fundos que eram IGPM e Selic, eles caíram. Né? A Selic até deu uma segurada agora, mas quem era Selic e IGPM deu uma segurada. E IPCA subiu. E até nesse ponto você tem o fundo de fundos. Né? É uma forma de você se resguardar. Por quê? Ele é um fundo de fundos, ou seja, ele compra cotas de outros fundos. E aí ele tenta equilibrar o ganho dele. Então, às vezes, é bom você ter lá um fundo de fundos para você poder te ajudar. Galpão logístico. Hoje eu tenho galpão logístico, tenho laje corporativa, tenho hotel, tenho fundo de falei logístico? Falou. Papel. Shopping. Papel e tenho Fiagro. Isso. Aí tem mais de um de alguns aqui, mas
Hoje eu pego todos esses setores. Né? O ideal é você transitar, porque normalmente você vai ter um setor que pode estar mais em baixa, mas provavelmente aí naquele o outro momento setor... eu compro mais daquele. Aí na hora que o outro tá mais embaixo, eu compro mais do A outro. ideia é você ter uma carteira média, né? Então você vai ter às vezes lá um fundo que vai estar te pagando 1,11, 1,15 e vai ter outro que vai estar te pagando naquele momento 0,5, 0,6. Mas na média, deu 0,85, 0,90. Acima de 0,85, 0,90. Entendeu? E aí você vai compondo, porque como o próprio nome sugere, né? Renda variável. Então pode surgir uma novidade do mercado que vire isso, né? Então, por exemplo, na época da pandemia, os fundos de shopping desabaram, porque os shoppings estavam fechados. Hoje, eles já são um pouquinho menina dos olhos, né? Porque está mas quem, quando desabou, foi lá e comprou? Se deu bem. É isso. O jogo é assim, a gente não... Eu acho que a melhor dica com relação à renda variável... E se for de renda, é exatamente o oposto de todo mundo, né? O melhor né, conselho que eu sempre ouço e eu acho que faz muito sentido é o seguinte: fugir do efeito manada. O que é fugir do efeito manada? Se todo mundo está comprando, provavelmente está na hora de vender. Se eu não estava vendendo, provavelmente está na hora de comprar. Hoje, por exemplo, a bolsa está extremamente baixa. É verdade. Agora... Eu tô adorando. Tá muito de pichincha. Você tem que ter coragem de saber que você vai colocar um dinheiro ali e vai demorar algum tempo, mas vai ter uma valorização extrema. Entendeu? E mesma coisa. Agora, não adianta você comprar... Mas é para esperar. Pode ser que demore 2 anos, pode ser que demore agora eu vejo muito assim, olha, a Auren vai pagar um dividendo de 10%. Aí tu compra a Auren um mês, quando saiu essa notícia. O mercado já precificou a ação com esses 10% que vai pagar. Eu lembro. Eu fiz isso, fiz essa besteira. Então você compra e um mês depois ela vai cair de 10% a 15%. Foi isso. Entendeu? Então não é o ideal. E ela só pagou na época porque eu acho que ela recebeu um retorno de imposto, eu acho. Foi uma recuperação de imposto, sei lá. Entendeu? Então isso assim, e o mercado ele sempre precifica, né? Então, dividendo, essas coisas. Então, se você comprar na alta, imediatamente... Você tem que comprar antes dele dizer, inclusive, que vai pagar dividendo. Exatamente. Na hora que ele disser, o preço sobe para ajustar pelo preço de dividendo. Exatamente. Ou seja, volto a dizer, né? Investimento é propósito. Então, por exemplo, até seguindo só uma linha de raciocínio, né? Eu entendo que o Banco do Brasil é uma empresa estável, que ela vai ser longeva e vai estar sempre pagando dividendo. Ok. Eu vou comprar Banco do Brasil sempre que eu puder. Pode ser que eu compre ele um pouquinho mais caro, pode ser que eu compre ele um pouquinho mais barato, mas na média é que nem comprar dólar para viajar. Na média eu consigo um dólar barato. É isso. Né? As ações a mesma coisa. E aí é o que você falou. Propósito. Eu preciso que me gere R$2.000 de dividendo. Quantas ações eu vou lá e divido os 2.000 pelo dividendo que paga? Então vai gerar o número de ações que eu preciso para gerar os R$2.000. Eu uso muito isso. Quanto eu quero que esse fundo de investimento imobiliário? Tem 10, eu quero que cada um me gere R$500. Para no geral me gerar R$5.000. Quantas cotas eu preciso para que ele me gere? Porque você sabe quanto que ele paga por mês. Exatamente. Você vai lá no site, um fundo investe, status investe. Nas ações, a conta que eu faço isso eu aprendi lá com o pessoal do AGF, que é a filha do dono do Barça e tal. Assim, dê glória para quem merece. Eu aprendi com os caras, eu vou falar o que tem que falar deles. Então, eu sigo muito a filosofia deles nesse meu projeto de investimento em ação. Sim. Né? Então, ação minha é dividendo. E aí, a conta que eu faço é a seguinte: você pega quanto, em média, pagou de dividendo, aquilo ali, eles pegam dos últimos 5 anos, tá? Mas se pegar, sei lá, do último ano. Aí ele pagou, sei lá, R$1. Aí se divide R$1 por 0, meu telefone tá carregando. R$1 dividido, vamos dizer que essa empresa paguei R$1. Pega R$1 aí, por favor. Divide por 0,06. É sempre dividir por 0,06, que é 6%. Teoricamente, o que eles recomendam você precisa comprar ações que gerem pelo menos 6%. Aí dá 16,67. O que significa isso? Significa que eu poderia comprar essa ação dessa empresa que paga R$1 de dividendo com preço máximo de R$16,67. É o preço teto. Então, qualquer coisa abaixo disso eu posso comprar. Então, por exemplo, eu vou lá no Banco do Brasil. O Banco do Brasil está pagando tantos reais de dividendo. E eu vou dividir. Se o preço der, sei lá, R$25 para ser o máximo, quando baixar de R$25 eu compro.
E, tá 26. Não compro, fico quietinho. Baixou abaixo de 26, de 25, eu compro. Inclusive, fizemos até uma planilha nossa para isso, né? O Jean montou uma planilha automatizada, a gente abre lá todo dia e dá para ver quais são as empresas, seguindo, acho que dois ou três indicadores. Um deles é o indicador Barnes. E o outro é do Graham, do Benjamin Graham. E aí a gente olha ali se faz sentido ou não, vale a pena ou não. A gente tá comprando isso daí. Por que a gente está falando sobre isso? Porque é um ponto de discussão importante. Eu não sou influenciador de investimentos, mas eu preciso dizer isso, que você precisa botar seu dinheiro em algum lugar. Exato. Você precisa começar a pensar e ganhar uma inteligência sobre isso. Aqui não é para te fazer recomendação de investimento, mas tipo, começar a entender um pouco sobre esse assunto e começar, inclusive, a pesquisar mais sobre o assunto, aprender a entender mais sobre o assunto. Não recomendo que você invista sem saber nada, gasta algum dinheiro. A primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a investir foi comprar o curso lá do EGF, comprar a plataforma. Eu falei, beleza, agora eu comecei a entender um pouquinho sobre isso, agora eu vou comprar ação. E aí, em fundo imobiliário, eu estudei também sobre fundo e eu tenho o Jean aqui do nosso lado, que ele entende muito. Aí o Jean fala assim, Jean, o que tá bom hoje para comprar? Aí o Jean fala assim, cara, isso aqui... Aí ele começa a me dizer as teses, né? Isso aqui tá isso, tem isso aqui, tá. Eu sei que teve uma lá que ele me deu uma dica, e eu acho que eu ganhei com uns 5 mil reais, assim, ó, em 2 dias, porque o troço estourou do dia pra noite. Eu falei assim, Jean, obrigado, Jean, tamo junto. Então, assim, por quê? Porque o Jean, ele é especialista na área financeira, hoje também na área de compras, mas é especialista na área financeira, então ele olha isso o tempo inteiro. O filho dele, inclusive, se eu não me engano, ele também tá hoje dentro é assessor dentro do mercado financeiro. Então, mas isso, como eu disse, não é recomendação de compras, mas eu tô falando porque eu hoje, e por isso que eu chamei para que ele viesse aqui nesse podcast para falar um pouquinho sobre isso. Mas entenda, a gente começou falando sobre investimentos de baixo risco, sobre onde você coloca o dinheiro de curto prazo, porque a reserva financeira é curto prazo, é dinheiro que se você não bota para valorizar, ele começa a perder na inflação, ele começa a desvalorizar na inflação. Então, dinheiro para começar o processo e depois passar por um segundo momento que beleza, estou com mais dinheiro ainda. Onde eu posso colocar? Isso. Então, você pode comprar imóvel, tá tudo bem. Se comprar, abre uma hold patrimônio, bota ele lá. Não bota o imóvel de qualquer jeito na sua pessoa física. Você pode ser prejudicado por causa disso. Depois é mais caro até para fazer transferência. Então, você abre a hold, começa a comprar os imóveis por lá. Depois, contrata um bom escritório de advocacia que entenda sobre isso para poder te ajudar na transferência e fazer isso com o menor imposto possível legalmente. Então, você tem que entender o jogo. Quem tem dinheiro, não é que paga mais imposto. Paga menos porque tem dinheiro para pagar. Boas pessoas que entendem sobre a lei para te recomendar como fazer isso da menor maneira possível. Se você deixar isso ir para o inventário, você vai pagar 3 vezes, algumas vezes 4 vezes mais caro do que se você fizer uma organização patrimonial, montar uma hold, criar um family office. Um plano de sucessão. Tudo isso é importante dentro do negócio. Então, espero que vocês tenham gostado. Esse é um primeiro conteúdo sobre investimento, o primeiro conteúdo que eu estou trazendo no canal sobre o assunto. Não sei se vocês vão gostar disso, então a quantidade de visualização, as curtidas, comentários vai me dizer se faz sentido ou não a gente aprofundar mais sobre isso. Sim. Dependendo, vir aqui e mostrar, por exemplo, como eu escolho, como o Leandro e o Jean Berli escolhem hoje um fundo imobiliário para investir. Eu abrir minha carteira aqui e mostrar, por exemplo, quais são as ações que eu estou investindo agora, ou quais são as ações que eu tenho na minha carteira hoje. Então, até para a gente poder fazer esse tipo de coisa, eu preciso ver se existe interesse de vocês nisso. Então, o interesse é curtida, comentário e visualização desse vídeo. Então, se esse vídeo estourar, pode ter certeza que a gente vai aprofundar mais isso, porque eu sei que tem muito dono de supermercado que está precisando, nesse momento, de entender melhor sobre esse assunto. Tá?